povo de Deus, mais uma vez aqui para ler a Bíblia para vocês. Estou lendo o livro de Jó e o seu sofrimento, né? Com as suas úlceras que Satanás jogou nele. Primeiramente, acabou com todos os seus bens, né? Satanás falou com Deus dizendo, né, que ia rodear do mundo, e Deus falou para ele: visse meu servo Jó, homem reto e perfeito na terra, né? Aí Satanás provocou a fidelidade de Jó perante Deus, né? Dizendo: se eu tocar em tudo que ele tem, será que ele vai se manter fiel a ti? Não vai blasfemar contra ti? Não vai ficar contra ti? Então Deus disse para Satanás: vai e toca em tudo que ele tem. Então Satanás veio, fez com que ele perdesse todos os seus bens, sua riqueza, porque Jó era um cara muito rico, né? Um servo de Deus muito rico, muito farto. Então Satanás, além de tirar toda a sua riqueza, seus bens, matou também os filhos dele, né? E Jó, temente a Deus, um servo de Deus, que ele fez? Agradeceu a Deus, né? Agradeceu. E depois Satanás voltou lá novamente, porque Satanás viu, né, que Jó não tinha blasfemado e nem tinha se desviado do seu caminho, mesmo perdendo tudo. Mas antes ele agradeceu a Deus. Então ele disse: deixa eu tocar na pele dele para ver. Deus disse: vai, toca na pele dele, só não tira a vida dele. Então Satanás veio, encheu Jó de úlcera, de enfermidade, né? E ele tem 3 amigos, né? Eliú, a Baldade, e tem outro também que eu não estou lembrado do nome dele. Eliú e outro, são 4, aliás, né? E eles começaram, era quem ia visitar Jó, porque os outros não iam, né? E por ser um homem tão rico, o povo abandonou ele, né? Depois dessas úlceras, essas doenças que Satanás colocou nele para testar a fé dele, né? E sua justiça. Então, ficou só esses 3 e ele ia a conversar, e um fala uma coisa para ele, dizendo que ele tá, porque ele desejou até não ter nascido, né? Devido às suas dores, à sua aflição com essas doenças. Ele desejou até não ter nascido mais, não blasfemou contra Deus. Então, vamos dar continuidade no livro de Jó, capítulo 37, que diz: o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo, né? Deve ter temor a Deus. E é isso que um bom cristão deve ter, né? Temer a Deus, né? Porque Deus sara, Deus cura, Deus, né? Deus mata, Deus vive, etc. Então vamos ler. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouve indignação da sua voz, e o sonido que sai da sua boca, ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, unge, né? Depois disso, ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Como a sua voz troveja, Deus maravilhosamente
faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheça todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De recâmara do sul sai o tufão e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que faça tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara ou para a sua terra, ou por misericórdia, as faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Né? Isso é Eliú falando para Jó, né? Perguntando. Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul há calma sobre a terra. Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho e fundido. Ensina-nos e que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Conta-lhe alguém o que tenho falado, e desejaria um homem que ele fosse devorado. E agora não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavra sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu? Deus fala, perguntando a Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra?
faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Deus falando para Jó, né? Ele está perguntando a Jó. Deus está perguntando. Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus porta e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os teus dias, deste ordem, a madrugada, ou mostrar-te a alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como um barro sobre o selo, e se pusessem como vestido. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo, ou descobriste as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra, faze-mo saber se sabe tudo isso. Né? Deus falando para Jó, perguntando, né, para Jó, onde está o caminho onde mora a luz? E quando as trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga ao seu limite e para que saiba as veredas da sua casa. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias, ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há homem, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias dos 7 estrelos, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo,
e guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Isso é Deus perguntando tudo isso para Jó, né? Quem numerar as nuvens com sabedoria, ou os odres do céu, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Tudo isso Deus está falando para Jó, né? Sabes tu o tempo em que cabras montesas têm filhos? Ou observaste as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para ela. Quem despediu livre o jumento montês? Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Ou querer-te-á servir o boi selvagem, ou ficará no teu curral? Ou com corda amarrarás no arado ao boi selvagem, ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixará a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o que recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e pernas. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calçar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque
porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço com crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso, respirará das suas ventas. Escava a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava e o ferro, flamante da lança e do dardo, agitando-se e indignando-se, serve a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia, e cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitães e o alarido. Ouve, ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sol, ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros, dali descobre a presa. Seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há morto, ali está ela. Essa é a reflexão que Deus está dando para Jó, né? Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem ergue assim a Deus, responda por isso. Deus falando, né? Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem quem argue, mas não é quem age, eu acho. Quem age assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, eis que sou vil, que te responderia eu. A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura, também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificar? Os teus braços como Deus, ou tem braços como Deus, ou podes trovejar como vós, como ele o faz. Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo, e abate. Olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-o juntamente no pó, atalhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita
te poderá salvar. Contemplas agora o bemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem e com sua sombra os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levanta até a sua boca. Podê-lo-ão, porventura, caçar à vista de seus olhos ou com laço lhe furar o nariz. Poderas tirar um anzol, o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Falará de aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete e o repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça com harpões de pescadores. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva quem, pois é aquele que ousa erguer-se diante de mim. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Uma à outra se chega tão perto, que nem ao ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam,
tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros, cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca sai tocha, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como o amor de baixo. Lembrando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como aresta, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa. Parece o abismo tornado em brancura de câncer. Na terra não há coisa que lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferece sacrifício. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Ternamita, e a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos
trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso é Deus falando para Elifaz, né? Que Elifaz conversou muito, deu muito conselho a Jó, né? Mas não foi aquilo que Deus esperava de Elifaz, né? Em seu conselho, né? Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos o quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queria Rapug. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Estou terminando aqui a leitura, né, do livro de Jó, né? Ele que Deus mandou esse sofrimento para ele, e ele aguentou firme, e agora no finalzinho, né, Deus conversa com ele, né? Fala com ele, né? E Deus devolve, né, tudo aquilo que Deus mesmo tinha tirado dele, né? Porque Jó se humilhou perante Deus, né? E Deus lhe deu a glória, né? A glória que ele tinha antes, a glória sobre os seus bens, né? Porque ele perdeu tudo, né? Jó perdeu tudo. Deus mandou Satanás tirar tudo que ele tinha, né? Para ver a sinceridade dele. Depois mandou, né, Satanás de novo tocar no corpo dele e colocar essas enfermidades. E Jó, né, aguentou firme, né? E nos últimos momentos Deus falou com ele, né? Falou com ele, é, e mostrou-lhe a sua grandeza e sabedoria para Jó, né? Então, Jó também respondeu a respeito, né, de seu sofrimento, e Jó acaba se humilhando, e Deus lhe devolve tudo que ele perdeu, né? Os filhos que tinham morrido anteriormente, ele não devolveu, mas as suas filhas, né? Ele teve de novo seus filhos, os seus parentes voltaram para ele de novo, porque ele estava bom de novo, estava sarado, estava rico em dobro mais do que ele era, né? Porque Deus fez com que voltasse tudo para ele de novo, seus filhos, tudo, né? Deus restituiu tudo que tinha mandado Satanás tirar dele. Então Deus restituiu
tudo em dobro, né? E assim foi a vida de Jó e o seu sofrimento. Voltarei com o próximo vídeo, o vídeo de número 101, e vou ler para vocês o livro de Salmos, né? Vou ler para vocês o livro de Salmos no vídeo de número 101. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde e perseverança e prosperidade, e que vocês se mantenham na legião de Deus, na igreja de Deus, para que possa ter a salvação e a vida eterna, tá? Deixa o seu joinha, ative, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.